Mãe, quero jogar. Que linda. Bom, vamos lá, então. Vamos dar início a esse maravilhoso evento. Meu nome é Luciano Amato, eu sou coordenador editorial do livro Diversidade e Inclusão, e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui que estão presentes e prestigiando, né, esse lindo evento. Eu vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem cis, hétero, branco, uso cabelos sem deficiência, uso cabelos pretos, curtos, né, e uso óculos. Eu estou vestindo uma blusa de malha marrom. Atrás de mim, à direita, tem um quadro branco de uns 15 centímetros. Ao centro, um quadro retangular maior, com uma família amarelo, de predominância amarela, e uma família de elefantes. E do lado esquerdo, um par, né, do quadro que estava à direita, também branco, no mesmo tamanho. Mais abaixo e ao fundo, tem um sofá cinza, bem grande também. Bom, eu queria novamente fazer aqui os meus agradecimentos, né? Eu queria também o meu sinal de surdo, eu ia esquecendo, né? Perdão. Eu tenho um sinal da comunidade surda, que é os meus 4 dedos estendidos, né? O polegar dobrado na palma da minha mão. E aí eu, com as costas das mãos, da mão direita, eu passo de baixo para cima, no cabelo, para cima, como desenhando aqui o topete, né? Enfim. E então esse é o meu sinal para a comunidade surda. Bom, eu queria fazer aqui os agradecimentos iniciais aos nossos apoiadores, patrocinadores desse evento, o Hub RH+, que é uma associação que tem por objetivo aí ser o maior hub de profissionais de recursos humanos e executivos do Brasil, e nos apoiou com a divulgação desse evento para que ele pudesse ganhar uma capilaridade maior aí no mercado e pudesse todos aqui estarem presentes. Quero agradecer também a Talento Incluir, que nos apoiou tanto na divulgação do evento, como também nos propiciou a presença aqui da Eliane, nossa intérprete de Libras, que eu já na sequência, já agradeço, Eliane, a sua participação, e a gente sabe o quanto que é fundamental, né, a gente promover a acessibilidade nos eventos, né? Então, é muito importante que a gente tenha um discurso alinhado com a prática. Então, se a gente está falando de diversidade, a gente realmente precisa se preocupar em promover essa acessibilidade, né? Então, a gente tem muito essa preocupação. Quero agradecer também, com certeza, aqui os painelistas, né? Que a gente já vai fazer uma apresentação, por enquanto fazer um suspense aqui, mas daqui a pouquinho eles vão se apresentar e tenho certeza que será um evento aí maravilhoso. Antes de falar mais sobre o tema, eu queria pedir que a Eliane, nossa intérprete de Libras, também pudesse se autodescrever, né, Eliane? Passar a palavra para você, depois eu dou continuidade. Ok. Boa noite a vocês. Meu nome é Eliane e este é meu sinal. Eu sou uma mulher morena, os olhos pretos, idade 47 anos. Estou com a camiseta preta e ao fundo branco. Ok? Eliane, muito obrigado. Nada. Bom, gente, a gente sabe o quanto que é importante, né, a gente tratar desse assunto do tema de hoje. Eu considero um dos temas mais importantes, né, como eu estava falando aqui um pouco quando o Joseph, né, o Paulo estavam aqui, os 2 primeiros que chegaram aqui na live, na roda de conversa, que quando a gente fala de diversidade, é diferente, né, de você estar numa empresa e você implantar uma solução numa empresa, porque a gente não está implantando uma solução, a gente está falando de vidas, né, as empresas, elas são microcosmos da sociedade. Então, quando a gente aplica um trabalho, né, nas organizações, um trabalho bem feito, com responsabilidade,
a gente está contribuindo também para uma sociedade mais justa e inclusiva, né? Disseminando, porque o que a gente passa de conceito, criando essa cultura, não fica só na empresa. Isso vai reverberar quando esse colaborador vai para a sua família, né? Vai para o seu meio, para os seus contatos, e vai chegar a lugares que a gente nem imagina, né? Mas vai chegar. Então, a gente tem dados, né, que mostram a importância de falar desse tema. Então, a gente tem 35%, uma pesquisa da Santo Caos mostra que 35% das pessoas LGBTs já sofreram algum tipo de discriminação na empresa. Eu até acho que esse número é até bem reduzido, acho que, né, se a gente mais é o dado que nós temos. 60% microagressões pela uma pesquisa da McKinsey. E o Brasil é o país que mais mata LGBTQIAP+, por orientação ou identidade de gênero, uma pesquisa do Grupo Gay Bahia. Então, esses daqui são números assustadores, né? Quando a gente pensa num país que tem uma Constituição, que tem no seu artigo 5º, que fala da igualdade, e é um país tão diverso na sua concepção, né? Com mais de 200 milhões de pessoas, e a gente sabe o quanto que esse país é diverso. Então, é preocupante isso. Então, é muito importante, diante de todo esse cenário, que a gente crie espaços, né, para que a gente possa debater sobre esse tema, que a gente possa levar informação, levar conhecimento, né, e não só criar espaços, mas a gente poder também dar relevância, que é a importância dessa obra. Hoje, esse evento aqui, ele é um evento que ele celebra a união de pessoas, de 44 coautores, que se reuniram para abordar esse tema numa obra literária de uma maneira bastante ampla, onde esse livro ele vai diversidade e inclusão em suas dimensões, vai tratar do tema diversidade e inclusão desde temas transversais como cultura, preconceito, interseccionalidade, grupos de afinidade, o papel do profissional de diversidade, comunicação inclusiva, inclusive escrito pela própria Débora, que está aqui, que é uma das painelistas, cases e também temas como as dimensões, né? Então, gênero, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, refugiados, raça, etnia, pessoas egressas do sistema prisional, então, geracional, né? Então, ele é um livro que está bastante amplo e que, com certeza, vai contribuir muito para que esse tema seja disseminado. Então, é fundamental, né? E quando eu, como coordenador editorial do livro, quando eu escolhi, né, fui buscar as pessoas, os autores, para participar do livro, eu fiquei pensando, mas qual é o critério que eu vou utilizar? Porque eu queria que fosse uma obra muito séria, uma obra que realmente contribuísse com a profundidade e seriedade necessária que esse tema tem. O que eu busquei foi justamente trazer pessoas que são engajadas com a causa, que têm a sua vivência profissional no seu dia a dia, mas que também têm lugar de fala, têm a sua vivência pessoal no tema, e pessoas responsáveis pelo que estão falando, né? Pessoas que têm a profundidade para trazer esse tema com uma qualidade necessária e seriedade que esse tema ele exige. Então, esse livro, depois eu vou falar mais, mas depois eu vou aqui no chat passar alguns links para vocês, fiquem atentos. Ele já está em processo de pré-venda, então quem quiser adquirir esse livro já é possível. A gente já está previsto o lançamento, eu quero fazer aqui o convite, o lançamento online será quinta-feira, dia 31 de março, eu vou passar aqui o link também para você poder confirmar a sua presença, e o lançamento presencial também teremos, né, que será dia 12 de maio, será no Livraria da Vila, às 19 horas, no Shopping Higienópolis, na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis. Então, faço o convite para vocês poderem participar desse lançamento, prestigiar esses coautores e adquirir o livro, né, ajudar a gente a disseminar esse conceito. Bom, a gente gosta muito de falar, né, mas
a gente só faz abertura aqui, né? Então, vamos lá. Eu gostaria aqui de passar a palavra agora aqui ao meu querido amigo, né, Salomão Cunha Lima. Salomão, ele é Head de Relações Institucionais do IOS, Instituto de Oportunidade Social, e é um dos coautores também do livro Diversidade e Inclusão. Com certeza, é uma pessoa que não poderia faltar no livro pela sua seriedade e engajamento com a causa. Salomão, é com você. Muito obrigado. Obrigado a você, Luciano. É um prazer. Primeiro, agradecer o convite para ser um dos coautores do livro e também para estar aqui nesse seleto grupo, né, de coautores que vai falar um pouco sobre esse tema tão importante, né, que é a inclusão de pessoas LGBTQIA+, nas organizações. Eu sou, me apresentando, meu pronome de gênero é ele, dele, meu sinal para a comunidade surda é esse. Eu sou uma pessoa de cor branca, fazendo minha audiodescrição, né? Eu tenho cabelos curtos e uso barba, e eu estou usando a camisa rosa e preta, quadriculada, e o fundo atrás é fosco, é um fundo de tela aqui que, enfim, fica fosco, não dá para entender o que tem. Que mais que eu posso contar para vocês? Eu sou homem gay, cisgênero, recifense, gordo, então algumas características aqui que me compõem, né? E há alguns anos tenho atuado no terceiro setor e também em empresas olhando aí para a promoção da agenda de diversidade e inclusão, né? E essa agenda que estamos falando aqui, da inclusão de pessoas LGBTQIA+, é muito importante, né? É uma das agendas que eu também sou atuante, né? E tenho aqui imenso prazer em dialogar com meus, posso dizer, amigos e amigas, né? Que estão aqui nesse cenário, né? Amigos e amigas que para a gente poder dialogar, né? Como parceiros, coautores, mas também como pessoas que nos admiramos, né? Eu tenho certeza disso, né? No espectro aí da diversidade, da inclusão. Então, quero também agradecer aqui a presença de vocês que estão conosco, e vocês, palestrantes, né, painelistas aqui, colegas, amigos, pelo tempo, por tudo que vocês vão contribuir aqui, e passar a palavra. Acho que seria muito bom se cada um pudesse também se apresentar e fazer sua audiodescrição e contar um pouquinho de si, e depois a gente entra um pouco mais a fundo nos capítulos, né, que cada um de vocês escreveu, mas seria muito importante uma breve apresentação inicial, e eu já queria aqui instigar todas, todos e todes a enviarem perguntas aqui pelo chat. Então, se vocês quiserem, tiverem alguma curiosidade, ou tiverem alguma dúvida, ou quiserem comentar simplesmente algo que ouviram, eu super peço aqui para vocês, pelo chat, colocarem os seus comentários e dúvidas para a gente interagindo aqui com todo mundo, tá bom? Então, quem poderia começar? Vamos por ordem alfabética, talvez? Sim, Débora. Tem que ter algum critério, né? Sim, boa. Bom, primeiro, me apresentando, meu nome é Débora, sou uma mulher lésbica, cisgênero, meus pronomes são ela, dela. Eu estou fazendo minha autodescrição, eu estou com uma blusa rosa, sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, estou com um headphone cinza, né, um fone de ouvido cinza, e o meu fundo, ele é branco, né, ele está esfumaçado, né, digamos assim, com aquele efeito do zoom. Hoje eu estou responsável por diversidade e inclusão na Thomson Reuters, né, para a América Latina. Eu também sou cofundadora da Rede Brasileira de Mulheres LGBTQ e também sou líder do Comitê de Mulheres LGBTQ do Grupo Mulheres do Brasil. E estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. E no livro eu escrevi o capítulo sobre comunicação inclusiva. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito bom sempre estar com você. Joseph. Boa noite a todos, todas e todos. Não tem nem como falar o tamanho da minha felicidade de estar aqui com todos, todas e todos nessa noite.
Bom, vamos lá. Eu sou o Joseph Kuga, mas todo mundo me chama de Jo. Joseph parece que minha mãe tá me chamando e tá brigando comigo. Eu sou um homem trans, hétero, uma expressão de gênero dita socialmente como afeminada. Não ligo, gente, referente a isso. As pessoas podem me ler da forma como acharem melhor. Bom, fazendo minha audiodescrição, eu sou um homem branco, tenho os olhos levemente puxados, a barba preta, os olhos não dá para ver, mas são castanhos esverdeados. Tenho estou com cabelo, na verdade, liso, arrepiado, uma camisa preta e meu fundo é branco. Tá? Eu sou especialista e palestrante também no tema de gênero e sexualidade e transexuais no mercado de trabalho. Eu atuo como especialista generalista no tema de inclusão e diversidade, atualmente dentro do ramo da saúde, no Hospital Sírio-Libanês, e também pego algumas aulas que eu gosto muito de passar conhecimento, aulas em faculdades. Tá? E é um prazer enorme poder fazer parte aqui como um dos coautores desse livro, que para mim é uma enciclopédia de diversidade que vai nos guiar bastante aí dentro do mercado de trabalho e das condutas que a gente deve permear. Maravilha, Joe, né? Ou Joe. Que delícia te ouvir. E é isso, esse livro ele traz essa bagagem e esse legado, né, para o mercado. Bom, peraí que agora o Paulo. PA, Paulo. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Começo aqui agradecendo a presença de todo mundo. A gente está super feliz em contar aí com o prestígio de vocês para a gente discutir esse tema tão importante hoje. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou um homem branco, cisgênero, gay, tenho cabelos e olhos castanhos, estou usando um óculos de grau com armação amarela. Estou aqui na minha sala nesse momento, então metade do fundo é uma parede laranja, a outra metade uma parede branca. Bom, não sei se eu falei dos meus pronomes, acho que sim, ele, dele. Bom, eu sou mestre em administração pela FGV e trabalho com o tema de inclusão e diversidade nas empresas há mais ou menos 5 anos. Então, tem sido uma trajetória muito importante, assim, muito especial de aprendizados, né? Já estive no passado acho que principalmente com a Débora, em 2 painéis, então estou curioso para ouvir sobre ela. Tive com o Pri também em algumas situações. Também acho que meu primeiro painel, o Pri estava presente, então estou bem feliz de reencontrar aqui. E no livro eu falei sobre os caminhos para a inclusão LGBTQIAP+, com base nos 10 compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Então vai ser bacana compartilhar um pouquinho, né? A gente sabe que o Fórum destrincha bem esses compromissos relacionados à inclusão LGBTQIAP+. Então vai ser um prazer, estou muito feliz aqui de estar reencontrando o Salomão também, e de estar conhecendo o Joseph, e obrigado aí, Luciano, mais uma vez, pela oportunidade. Que bom te ouvir, Paulo, e certeza que a gente vai aprender muito aí com tua trajetória, muito bem sólida e consistente também ao longo desses anos. E, por fim, mas não menos especial, pelo contrário, Pri, é um prazer te ter aqui, querido. Seja muito bem-vindo e, por favor, fique à vontade para se apresentar. Obrigada, Salomão. Oi, pessoal, tudo bom? Enfim, meu nome é Pri Bertucci, como já foi dito, me identifico como uma pessoa transgênero, não binária. Eu uso pronomes ele, dele, que é o neutro, ou masculino, ele, dele. Me identifico também como uma pessoa não branca e como uma pessoa PCD. Eu estou usando uma camisa verde e preta florida. Estou num fundo degradê de roxo, de tons de roxo, azul e rosa. Também estou usando um óculos quadrado preto, tenho um cabelo grisalho, crespo, e estou com um fone também preto aqui hoje. Eu sou o fundador do Instituto Sexbox, que está há 10 anos trabalhando na criação
de conteúdos inéditos no Brasil e também sou o fundador da consultoria Diversity Box. Entre outras coisas, sou conhecido pela criação da linguagem neutra no Brasil também e do pronome ele/dile, que é esse que eu uso. E é um prazer estar aqui. Luciano, obrigado mais uma vez por ter convidado para participar desse livro, por ter me convidado para participar dessa live aí com tanta gente legal que forma aí a nossa, né, consistência, vamos dizer, desse tema de DE&I no Brasil. Um prazer. Obrigado, Pri. É sempre um prazer estar contigo também e feliz aí da gente poder seguir nessa conversa, né? E gente, esse é um tema que às vezes a gente acha que está sólido, né, de uma forma geral, e aí aparecem novos desafios, né, e aí surgem novas demandas, e a gente percebe o quanto a gente precisa estar sempre aprendendo, sempre discutindo, né, às vezes repetindo um óbvio que precisa ser dito e repetido incansavelmente, né, mas também aprendendo coisas novas, né, que dentro de uma dinâmica, né, que é a vida, que são as relações humanas, né? Então, eu acho que hoje, e cada um de nós aqui também se coloca nesse papel de eternos aprendizes desse tema, né? E acho que hoje é um dia, uma noite, né, muito especial para a gente seguir esse aprendizado, né? E que feliz que a gente está falando desse tema agora. Normalmente a gente fala, né, que a comunidade LGBTQIA+ surge no mês de junho e às vezes em outros momentos específicos, e hoje a gente não tem aqui uma data específica, é um tema que volta, né, e que a gente tem hoje a oportunidade de conversar sobre, independente de data, que são as datas extremamente importantes e têm que ser fortalecidas, mas é muito bom também ouvir em outros momentos como esse que a gente está vivenciando hoje. Então, bom, queria explorar com vocês um pouco sobre os capítulos, né, que vocês trouxeram e as visões de vocês. Eu queria começar com você, Joseph. Você escreveu um capítulo incrível sobre sexualidade humana, né, e esse recorte da comunidade LGBTQIA+. E é isso, para a gente começar esse debate, acho que você, dentro de todo o seu arcabouço teórico, conceitual, pode trazer um pouco dessa visão, né, do que é, o que significa essa sexualidade humana, né, que você aborda no seu capítulo, como ela se relaciona com as diferentes nuances da vida, enfim, incluindo a vida profissional. Bom, Salomão, eu acho super importante falar que a sexualidade humana, ela faz parte da vida de todas as pessoas, né? Às vezes a gente acha que somente a comunidade LGBT que tem que entender da questão de sexualidade humana. Só que não, ela permeia a vida de todas as pessoas, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, isso faz parte. E ela é uma parte de uma construção nossa dentro da sociedade, né? E, de uma forma simplória, posso trazer que na sexualidade humana, nós temos 4 espectros que compõem esses fatores da sexualidade, que seria identidade de gênero, orientação afetiva sexual, sexo biológico e expressão de gênero. Então, é um conjunto de fatores que forma a sexualidade humana. E isso se intercala na nossa vida para além da questão de reprodução humana, né? Isso vai para como a gente se enxerga no mundo, para como a gente se expressa nesse mundo. E muitas vezes a gente não é respeitado com a forma como nós nos enxergamos. Isso é muito complicado. Já é uma afirmação o tempo inteiro da gente conseguir se reconhecer e afirmar quem nós somos. E ainda tem que afirmar isso dia a dia na sociedade, no mercado de trabalho, na escola, nas nossas relações. Então, a sexualidade humana, viver isso de uma forma íntegra é um desafio diário, mas a gente tem que entender que todas as pessoas, independente se uma pessoa cisgênero, uma pessoa heterossexual, uma pessoa trans, uma pessoa homossexual, que tem uma relação afetiva, são pessoas que vivem isso no dia a dia, que é só uma parte do que é aquele ser. Um ser que precisa pagar os seus boletos no dia a dia, que precisa ter o seu trabalho para dignificar a sua vida em sociedade também, né, e atingir os seus objetivos. Então,
é uma parte que deveria ser respeitada como as outras partes e espectros das nossas vidas. Pois é, e quando a gente fala nesse respeito, né, Joseph, ele está relacionado a questões muito particulares e às vezes muito simples, que deveriam ser simples, né? Inclusive dentro da forma das pessoas se comunicarem, né, umas com as outras. E aí eu queria já puxar o gancho com um capítulo que foi escrito, né, dentro dessa obra, que é voltado à comunicação inclusiva, né? E aí, Débora, nós gostaríamos de ouvir de você, né, o que é comunicação inclusiva e qual a importância dessa comunicação, sobretudo quando a gente olha para a população LGBTQIA+. Bom, primeiro foi super legal escrever esse capítulo, que ele é uma das partes, né, que a gente tem que revisitar a partir do momento que a gente quer construir uma sociedade mais diversa, mais inclusiva, mais equânime. Nossa sociedade, ela é baseada em vários pilares, né? Então, como o pilar, por exemplo, da cultura, da saúde, da economia, da justiça, né? Vamos imaginar esses pilares básicos, né, que sustentam aí a nossa sociedade hoje contemporânea. Esses pilares foram construídos com base em crenças limitantes, com base em preconceitos, com base em questões como homofobia, heterossexualidade, transfobia, o racismo, a misoginia, e que fazem com que todos esses, né, que esses preconceitos sejam estruturantes na nossa sociedade. Então, quando a gente olha para a justiça, né, nossas leis foram construídas com base nisso. Quando a gente olha para a área, por exemplo, de saúde, para a área de economia, então tudo isso foi construído de forma estrutural com base nesses conceitos. E na comunicação não é diferente. Então, quando a gente quer fazer de fato uma mudança estrutural na nossa sociedade, a gente precisa rever todos esses pilares e ser intencional, né, nessa mudança. Então, é ativamente trabalhar, né, todos os dias de forma intencional para que a gente mude, né, a gente reformule esses pilares a fim que eles sejam construídos, que eles existam, né, de forma mais inclusiva e que respeite, acolha e empodere, digamos assim, a diversidade humana. E quando a gente fala do pilar da comunicação inclusiva, é um deles. Então, eu trouxe aí no capítulo um overview, né, sobre como a gente pode olhar para a nossa comunicação a fim de torná-la mais inclusiva. Isso passa tanto... Vocês podem ver minha gata aqui, tá, gente? Ela vai aparecer provavelmente, ela adora ficar aqui do meu ladinho. E isso perpassa tanto a questão, né, quando a gente olha para cada um dos grupos minorizados, né, mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIAPs, com deficiência, como também outras questões, né, que eu trago no capítulo, como como ser inclusivo, né, quando a gente fala aí de multiculturalidade, íntimes globais, quando a gente trabalha com pessoas de outros países, então tem a questão do idioma, dicas como, por exemplo, estamos numa reunião falando em inglês, por exemplo, então não usar gírias, não usar palavras muito complexas, falar devagar. Então, desde essa parte, né, que é um pouco mais, digamos assim, a cereja do bolo, né, até coisas mais difíceis, mais estruturais, que é a discriminação e a violência e microagressões contra os grupos minorizados. Com dicas do nosso dia a dia, né? Então, termos que a gente tem que parar de utilizar e como que a gente olha para esses termos e os reformula. Assim como a gente também se utiliza da comunicação como uma ferramenta de gerar visibilidade, empoderamento e desses grupos, né, que são minorizados. Então, nesse capítulo eu trouxe isso. Quando a gente olha para a população LGBTQIAP, o que perpassa é muito a questão que a gente fala da gente rever o nosso vocabulário. A gente sabe que tem muitas expressões, né, que elas são homofóbicas, transfóbicas, LGBTQIA-fóbicas de uma forma em geral, que, querendo ou não, a comunicação também é uma forma de perpetuação, né, de uma cultura, de perpetuação de um estado de exclusão, de um status quo que acaba excluindo, invisibilizando e violentando, né, os grupos minorizados, no caso,
aí a população LGBTQIAP+, então revisar isso, e também passa também pela questão da linguagem neutra inclusiva, que Pri Bertucci foi o criador, né, e também da importância do uso e do respeito, né, aí aos pronomes. Então, acho que, especificamente para a população LGBTQIAP+, quando a gente olha assim, para o ambiente de trabalho e no nosso dia a dia, algo que é muito importante é a gente pensar que a forma como a gente se comunica molda o ambiente de trabalho que a gente está, né? E também diz muito sobre quem a gente é, quem é a empresa que a gente representa, e quais são os comportamentos, né, que são tolerados, que não são tolerados. Então, a forma de comunicação, ela molda a cultura que a gente faz parte, tanto na nossa sociedade como nas empresas. Ela é uma ferramenta importantíssima para se criar um ambiente de trabalho mais inclusivo, né, para todas as pessoas, e livre de microagressões, etc. E aí, já trazendo aí a questão da comunicação inclusiva, eu gostaria também de abrir um espaço só para a Pri contar um pouco do processo de construção da linguagem neutra inclusiva e também dos pronomes. Eu acho que Pri é a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu só dizer, Débora, que essa era a minha exatamente a pergunta. Ah, maravilha. Boa. Foi ótimo, ótimo. Bom, gratidão, Débora, enfim, pela menção e pelo espaço. Eu acho que a Débora é uma das poucas pessoas que acompanharam muito esse trabalho lá no início, quando a gente começou a trazer isso para o Brasil aí, foi em 2014 que começamos os primeiros workshops do Ilho Dili, criamos o Todes, e eu lembro até hoje a ideia do Todes. Eu tive um sonho e eu acordei, era alguns dias antes da Conferência Internacional Sexbox, que aconteceu no Centro Cultural São Paulo, no qual Débora se voluntariou, né, Débora? E eu tive esse sonho de abrir, e já que o pronome era com E no final, né, ILE, a gente falar todas, todas e todes. Então, para mim uma honra ver o Brasil usando isso, né? Quer dizer, eu criei algo que se espalhou de uma forma, viralizou de uma forma que é muito lindo ver, né? E eu acho que é importante a gente contar essas histórias de onde as coisas começam, para a gente também ter raiz e ter fundamento, né? Nesses argumentos, o porquê que isso é importante, o porquê que não. Mas eu acho que pessoalmente foi uma necessidade própria, né? Eu tô aqui em São Francisco agora, na Califórnia, e a gente, enfim, tem um trabalho muito de base aqui também, e aqui era uma coisa que já se falava há muito tempo, né? O meu pronome aqui era they and them em inglês, mas toda vez que eu ia para o Brasil eu não tinha um jeito de traduzir isso, né? Como é que eu vou falar de mim? Não tem they and them, não tem um jeito de fazer esse trabalho. Então, depois de muita pesquisa, entender a base do latim, entender o latim vulgar, como era usado, e chegar numa conclusão que eu trago bem completa no meu livro também, o dossiê de linguagem neutra inclusiva. Não vou ficar explicando aqui muita coisa sobre o latim, sobre, enfim, todos os termos mais técnicos, mas a ideia foi achar um jeito, né, de trazer para o português que faça sentido na língua portuguesa. E a ideia foi trazer o E no final das palavras, por isso o pronome tem ILE. Então, mais ou menos essa necessidade da criação. Eu acho que é muito lindo ver um livro, né, que se coloca já, né, Luciano, aí, usando pelo menos a linguagem inclusiva. Acho que no Brasil há uma grande dificuldade das pessoas até entenderem a diferença e separarem uma da outra. Linguagem inclusiva é aquela linguagem não sexista que se falava desde, enfim, Simone de Beauvoir já explorava isso há décadas atrás, mas a linguagem neutra ainda não existe em português, e foi esse trabalho que a gente fez. Então, é usar o E no final da palavra, é o todes, é o juntos, o amigues, e é isso. A gente tem construído muito conteúdo com grandes marcas e trazido isso não só o que a comunidade vive, mas tentar adaptar isso para o ambiente corporativo de uma forma que faça sentido, como eu debato muito com a Débora também, de uma forma híbrida, né, Débora? Usar um pouquinho da linguagem neutra, um pouquinho da linguagem inclusiva, para não soar tão estranho, né, nesse momento de transição, onde as pessoas estão começando a entender o que tudo isso é. Acho que é isso por agora. Obrigada. Maravilha, Pri. E quando a gente vê, né, como isso extrapola, né, no dia a dia, sobretudo as pessoas não binárias como você, né, também, é muito importante, né? Eu tenho alguns amigos não binários que
amigas não binárias, né, que é exatamente isso, né, quando a gente se expressa da maneira adequada, né, como isso, de novo, é o mínimo, mas faz a diferença no diálogo, né, e aí quando a gente olha para tudo isso desembocando na empresa, e acho que o Paulo traz, né, em seu capítulo essa visão, né, da equidade no âmbito corporativo, né, e pensando em caminhos para essa equidade, né? Então, Paulo, dentro do que você construiu de narrativa, aí a gente trazendo esse olhar mais da empresa, né? Como que a empresa pode ajudar, né, a garantir esse ambiente respeitoso, seguro, saudável, agradável para as pessoas LGBTQIA+. Legal. Bom, como eu antecipei um pouquinho no meu capítulo, eu justamente resgatei aí os 10 compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, com a finalidade de dar dicas práticas, né? Isso é algo que o Luciano aí, como organizador da obra, sempre trouxe muito forte, né? Como que a gente vai, de fato, ajudar ali efetivamente a pessoa que está lendo o livro e quer saber como começar a implementar, ou até mensurar, ou enfim, por onde começar a propor. Então, eu fiz esse resgate aos 10 compromissos do Fórum, né, que está desde 2013 trabalhando aí pela inclusão, né, de pessoas LGBTQIAP+, e também resgatei porque também tem um link pessoal, né? Eu acho que nesses 5 anos aí que eu estou trabalhando com o tema, atualmente sou gerente de inclusão e diversidade na PwC, e sempre estive próximo do fórum com empresas, né, que assumiram publicamente esses compromissos, e sempre como profissional me auxiliou bastante aí na hora de fazer esse apanhado, né, de boas práticas, o que a gente ainda pode fazer. E aí, entrando mais especificamente na pergunta que você fez, Salomão, um dos pontos que eu desenvolvi nesse capítulo foi justamente falando um pouco mais sobre essa questão do ambiente respeitoso, seguro e saudável, né, para as pessoas LGBTQIAP+, e fazendo um link bem importante com a questão de canal de denúncias ou canal de ética, de ouvidoria, né? Cada empresa acaba falando de uma forma, mas trazendo essa discussão e mostrando o quanto é cada vez mais importante que questões relacionadas à não discriminação, à não tolerância, né, a qualquer tipo de preconceito no ambiente de trabalho, esteja ali presente no código de ética, no documento formal da empresa, né? A gente sabe que muitas vezes está ali presente de uma maneira um pouco genérica, né? Então, a gente fala sobre a questão do respeito às pessoas, respeito aos direitos humanos, mas sempre é muito bem-vindo quando a gente especifica, né, o que a gente está falando, o que a gente entende por aquilo, e como que isso depois reverbera quando a gente fala num canal de ética, de ouvidoria que esteja preparado para receber denúncias, reclamações ou qualquer tipo de manifestação de colaboradores, terceiros, fornecedores, né, clientes. Então, é muito importante ter um canal que esteja preparado para isso. E a gente vê que quando a empresa já consegue fazer esse link de que isso também é tema, né, de denúncia, também é tema do time de ouvidoria, a gente vê que traz uma seriedade importante para o tema. A gente tira um pouquinho daquela questão que diversidade é uma coisa boa a se fazer, e a gente traz um pouquinho mais de seriedade na questão de uma regra, né, a ser seguida de um comportamento esperado ali dentro dos valores da empresa. Nesse capítulo acabo lembrando, né, de alguns pontos que acabam ainda afetando, né, não só as pessoas LGBTQIAP+, mas pessoas pertencentes a grupos minorizados, na hora justamente de fazer uma denúncia. Então, a gente sabe que ainda existe muito medo de retaliação, então é muito importante, né, que as empresas reforcem um caráter de anonimato, de não retaliação no momento que o colaboradora vai ali, enfim, fazer uma denúncia.
receio sobre a própria segurança psicológica ou física, né? Então, o que essa denúncia vai reverberar aí? Será que, enfim, eu vou ser desligado? Será que vai ter algum tipo de pressão por conta disso? A falta de confiança nas habilidades aí da pessoa que de repente está recebendo essa denúncia, né? Então, será que essa pessoa está preparada para me ouvir? Será que ela vai entender o caso específico? E, às vezes, até um desejo de evitar conflitos, né? Então, deixa eu tentar superar isso, às vezes eu estou exagerando, né? Às vezes é uma coisa que, enfim, como se fosse um mimimi, né? Que a gente fala muito hoje em dia. Então, é muito importante, né, trazer esse tom aí de seriedade quando a gente fala, sobretudo nos tempos que a gente está vivendo atualmente, né, que os debates de segurança psicológica, de saúde mental, está cada vez mais forte. Então, eu trago uma das provocações que eu trago no capítulo é justamente essa. super importante, porque às vezes as empresas, né, em geral, e quando a gente fala empresas, né, Paulinho, o RH, às vezes outras áreas não sabem, né, como jurídico, a área de facilities, né, de tecnologia, né, e é interessante como esse tema ele envolve todas as dimensões da empresa, né. Eu sempre falo, não é um tema de RH apenas, né, é um tema que envolve facilities por conta da questão dos banheiros, da acessibilidade, por exemplo, para as pessoas com deficiência, né? Olhando de uma forma mais ampla, a gente está aqui falando do nome social, do nome de registro, uma mudança, né, dentro de uma redesignação de gênero, enfim, dentro de um processo de transição, né, como que os sistemas da empresa conseguem também, né, fazer a modificação ali no sistema do nome da pessoa, né? A gente está falando, enfim, de uma série de questões, né, que vão além da dimensão, né, de troca e treinamento e visão, né? Tem realmente um tema transversal na empresa. E aí eu queria fazer a ponte aqui com a pergunta. Acho que o pessoal está aqui bem animado, eu estou bem feliz por isso. A Juliana mandou pergunta para o Ju, porque e a pergunta é essa, Ju: por que tratar a sexualidade humana no ambiente corporativo tem se tornado tão importante pensando nessa atratividade e na retenção de talentos? Bom, já agradecendo a pergunta aqui da Juliana e respondendo. Porque a gente gasta uma energia enorme quando a gente não pode ser quem nós somos. E aí, eu não vou querer estar numa empresa ou num lugar que eu não posso ser quem eu sou, de fato. Eu sei que todas as pessoas têm suas contas para pagar, mas se eu posso almejar algo mais, olhar outras oportunidades, por que eu vou ficar numa empresa que eu preciso ficar escondendo, que eu preciso gastar minha energia fingindo algo que eu não sou? Então, é muito mais produtivo até mesmo para as organizações que elas comecem a olhar para o seu aspecto cultural e para que a gente possa gerar um ambiente de respeito de fato. E as pessoas, principalmente as gerações um pouco mais novas, estão querendo trabalhar num lugar que ela não tem esses tabus de questão de gênero, de orientação afetiva sexual, de expressão, que a pessoa possa ir trabalhar como ela se sente bem, de fato, que ela possa ter as suas necessidades fisiológicas básicas atendidas, porque é muito ruim, de fato, você não poder utilizar o banheiro, você ter as suas necessidades fisiológicas vetadas. Eu sempre trago o exemplo que, quando eu estava no início da minha transição de gênero, eu ainda estava naquele período de parecer um pouco mais feminino ou mais masculino, as pessoas ainda ficavam me olhando com aquela dúvida, e aí eu entrava no banheiro masculino, eu me sentia mal. Eu entrava no feminino, eu me sentia mal. Eu me sentia com aqueles olhares. E aí eu falava, putz, eu não consigo nem usar o banheiro na empresa que eu trabalho. Como é que a gente trabalha, de fato, num lugar que você não pode usar o banheiro? Então, as organizações têm esse olhar para a contratação e retenção agora de uma forma mais inclusiva, nem todas ainda. Acho que tem algumas que estão nessa jornada de diversidade. Porque a gente sabe que
quanto mais diversidade, mais a empresa ela vai ter lucratividade, rentabilidade, sustentabilidade e perenidade. E é uma via de mão dupla. Quando a pessoa está feliz aqui, ela vai produzir mais, ela vai parar de gastar essa energia que ela tinha para esconder algo e ela passa a produzir com essa energia, ela passa a ter relações mais verdadeiras. Então, eu passo a ter um colaborador que ele vai estar comigo ali e produzindo de fato e contribuindo para uma organização boa e saudável. Então, a retenção e a atração e a retenção tem esse olhar, mas precisa ser além da atração, tem que ser de fato a retenção, o que eu faço da jornada para a pessoa estar bem ali. Eu estou oferecendo, e aí a gente entra até na questão de facilities, né? E o que eu estou oferecendo para a pessoa ela estar ali? O banheiro, o uniforme. Eu quero que a pessoa ela esteja ali porque ela ainda tem os fenótipos masculinos e ela utilize roupa masculina? Não, eu tenho que respeitar e dar condições para ela ser quem ela é de fato. Se ela se enxerga como uma mulher, independente se está tomando hormônio ou não, se está entrando em processo cirúrgico ou não, independente. Para você ser trans, você não precisa tomar nenhum tipo de hormônio. Para você se identificar como uma pessoa lésbica, como gay, você não precisa se expressar de uma forma ou de outra. Então, a gente tem que respeitar a forma como a pessoa ela se veste, como ela age, e realmente trazer e incluir. Por isso que as organizações estão com esse olhar, porque é bom para ambos os lados. Bom para todo mundo, né? O jogo ganha, 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 e, enfim, todo mundo sai feliz. Temos um comentário aqui de Jordan Lessa, que fala: grande admiração por Pri, que foi visionária, pois temos aqui no Rio de Janeiro as primeiras certidões de nascimento com não binário no espaço, onde ainda está escrito sexo, mas em breve teremos, ou leremos, né, gênero. Gratidão, muito bonito, importante a gente ver, né, esse reconhecimento. E aí, Pri, você no seu capítulo, o título dele já é Pela Natureza, pelo começo, extremamente interessante, né? Corpos e corpas. O que você traz aí para a gente de discussão? Obrigada, Salomão. Uma coisa eu queria te falar, eu acho que seu microfone ele tá raspando aqui, ele tá fazendo um barulho, parece um vento toda hora que você fala. Só para te dar esse feedback, tá raspando aí, fazendo um barulho alto. Obrigado. Mas obrigado pela pergunta. A pergunta do Jordan, obrigado pelo comentário. E, assim, já querendo botar fogo no parquinho, né, Salomão? Adoro, porque a gente tem um problemão acontecendo no Brasil, né, que é o que eu nomeei e cunhei o termo que chama Torre de Babel LGBTQIA+, né, porque cada um entende uma coisa, cada um fala uma coisa, e a gente está achando que está se comunicando, mas não está, porque o entendimento que você tem do termo X é diferente do que a outra pessoa tem do mesmo termo. Então, a gente está nessa grande Torre de Babel. E a gente vê o reflexo disso justamente nesse comentário que o Jordan Lessa fez. Ou seja, quando a gente fala de transição de gênero, a gente tem um governo, né, no país, Brasil, que colocou um campo onde pessoas trans podem mudar seu nome, né, e o termo dado ali está escrito sexo, né, em vez de gênero. A gente tem um grande problema, porque achataram historicamente o que é sexo e o que é gênero numa única coisa. E aí, as pessoas não binárias agora conquistaram o direito de também ter documentos retificados, que é o meu caso, poderia fazer isso, mas a gente tem um baita problema, porque está escrito sexo não binário, né, nos documentos de pessoas do Brasil inteiro. Ou seja, tem um erro gigantesco aí, porque se pensa que gênero está no corpo, como Joseph acabou de dizer, né? Você não precisa tomar hormônio para ser trans de verdade, como muitas pessoas ainda acreditam. E é por isso que eu não uso o termo transexual e recomendo a gente parar de usar ele, a não ser que uma pessoa se identifique como transexual. Você chama ela assim porque ela se identifica assim, mas nunca generalize a população trans como transexual. Acho que esse é um dos maiores erros que as pessoas que trabalham com esse tema estão cometendo nesse momento, justamente porque se confunde sexo com gênero. A gente não fala cissexual, a gente fala cisgênero. Então, cisgênero, transgênero.
Corpo é uma coisa, gênero é outra. E o meu capítulo fala justamente disso, corpos e corpas, né? Como a gente vai conseguir educar uma sociedade inteira que cresceu aí gerações e gerações achatando o entendimento de gênero e o entendimento de sexo sendo uma coisa só. Ou seja, achando que o corpo que eu nasci, o conjunto de órgãos sexuais e reprodutores que uma pessoa nasceu, determina o gênero dela. Né? E eu diria que essa é a grande mudança de paradigma do nosso tempo, porque genital e corpo é uma coisa e gênero é outra, identidade de gênero. Né? A gente pode falar de expressão de gênero também, que é o que eu abordo no meu capítulo, explicando o que é o corpo e o que não é o corpo, né? Porque muita gente confunde esses elementos todos. Eu acredito que o governo no Brasil vai ter que mudar isso em algum momento, né? Esses documentos estão saindo já errados, né? E está criando uma confusão generalizada, não só na mídia, que quer falar sobre o assunto e não entende a diferença, né? A gente tem um outro problema aí, que é achar que pessoas não binárias são pessoas que se vestem com uma expressão de gênero feminino e masculino, como o Joseph falou, de expressão de gênero. Pouco se conhece sobre expressão de gênero no Brasil, isso é um grande problema, ou seja, não importa se eu estou usando unha pintada, se eu uso gravata ou vestido, isso não faz de uma pessoa trans, né? Se você mudar os seus adereços, isso não te faz uma pessoa trans. Então, há uma grande confusão no que é identidade, o que é expressão. E aí a gente vê isso muito relatado nessa questão toda do documento. Eu acho que é isso que está o resultado, né? E convido as pessoas para lerem o capítulo, enfim, fazerem perguntas depois. Acho que vai criar bastante tema para debate também sobre isso. Enfim, pode me perguntar no LinkedIn, no Instagram, sobre esse termo, que eu acho que é um dos que a gente mais tem abordado nos últimos anos. Ô, Pri, deixa eu continuar contigo aqui, porque a gente teve outra pergunta aqui do pessoal, na verdade veio até antes do comentário de Jordan, né? Que é de Jucimara Passos. Ela pergunta como utilizar a linguagem neutra inclusiva nessa sociedade com déficit de instrução educacional e regras gramaticais. Então, nesse contexto, né, como incentivar a mudança de cultura? Essa deve ser uma pergunta que já deve ter vindo para você em outros momentos, né? Imagino em termos de... Sim, sim. O problema ele é atingido de todos os lados, né? Se a gente está falando de uma população, né, com nível de Ixi, agora eu não consegui falar a palavra. Travou. Analfabetismo. Exato, essa palavra que eu queria dizer. Obrigado, Salomão. Com o nível, né, que a gente tem no Brasil, imagina que falar de linguagem neutra é uma coisa extremamente né, fora da caixa, tá longe de se pensar. Agora, o problema, eu acho, que a gente mudar um pouquinho a perspectiva do prisma que a gente está olhando para o tema, né, que a gente está percebendo esse tema. Então, imagine que é um cubo, né, com várias faces. Como a Débora trouxe antes, esse cubo construído pela branquitude e o cis-heteropatriarcado só pensa e observa uma parte, uma face desse cubo, que é o que criou nosso sistema de justiça, cultura. Nossa linguagem foi criada por esse sistema chamado branquitude e cis-heteropatriarcado. Então, ele é enviesado desde o início. Então, se pensarmos em um país, uma civilização, onde as nuances serão levadas em consideração, não só os extremos, né? Que a gente está vivendo os extremos agora. Homem ou mulher, preto ou branco, direita ou esquerda, né? Eu acho que esse ano, que é um ano eleitoral, esse tema vai vir ainda mais forte. Quer dizer, não há nuances, né? Por quê? Porque não existe nem na nossa linguagem a possibilidade de ter nuances. Eu acho que esse é o ponto mais interessante do uso da linguagem neutra e inclusiva, que eu trago no meu livro também. Eu não abordo isso no capítulo, mas eu trago mais no meu livro, que é como a gente quer ensinar as pessoas a escrever, a usar a linguagem neutra e inclusiva, mas a conversa é um pouco mais além disso. É sobre a perspectiva
de incorporar uma linguagem que não leve em consideração apenas as polaridades dos dois extremos. Se não tem nome, não existe. Se não tem linguagem, eu não tenho como explicar uma coisa. Então, estou falando de uma nova linguagem que vai ajudar a população a pensar de uma outra forma. A gente muda o jeito de pensar, a gente muda o jeito de falar, a gente muda o jeito de agir. E aí espero que uma sociedade inclusiva aconteça. Então é para além de a pessoa saber escrever com ilhe, dile, ou se vai escrever com e no final ou não. A conversa eu acho que é um pouco além disso. Maravilha, Pri, maravilha. E acho que essa conversa tem que, outra vez, né, persistir e a gente atuar, né, cada uma de seu, de sua forma, para a gente. Eu ouvi uma vez da Débora, inclusive, isso, né? Isso me marcou, a gente falando sobre linguagem, inclusive linguagem neutra, né? E aí, Pri, Débora comentou assim comigo, mas a gente não, né, não internaliza termos em inglês, né, de tecnologia, por exemplo, né? Eu atuo há alguns anos nesse ramo, nesse setor de tecnologia, é verdade, a gente fala em embedar, deletar, enfim, dar um enter, Ctrl+C, Ctrl+V, quer dizer, a gente internaliza. Por que a gente não pode aprender a falar, né, de uma forma que seja inclusiva e que todo mundo se sinta bem? Quer dizer, para ser fancy a gente faz, né, e um fancy às vezes um pouco até brega, né, e para a gente ser inclusivo, muitas vezes a gente não quer, né, atuar, enfim. Então, acho que são dois parâmetros. A Pri trouxe uma questão muito interessante, eu queria abordar contigo, Débora, já que estamos falando aqui sobre suas visões, e eu vi um pouco dessa discussão dentro de uma visão de interseccionalidade, né? A população LGBTQIA+, é extremamente diversa entre si, né? E quando a gente conecta também com outros grupos minorizados, isso gera ainda uma complexidade muito grande também, né? Como é que acho que você aborda um pouco disso no teu capítulo, né? A questão eu acho assim, eu vejo particularmente a questão da interseccionalidade como uma ferramenta fundamental para a gente construir programas e ações de diversidade e inclusão sustentáveis, né? E por que sustentáveis? Eu acho que você criar programas e ações que levem em consideração a interseccionalidade não vai te gerar uma questão para se trabalhar futuramente. Por exemplo, se você, na sua empresa, né, coloca meta de mulheres na liderança, vamos supor que até 2030 chegar, sei lá, 50% de mulheres na liderança. Quem são essas mulheres que vão chegar lá, né? Então, provavelmente são mulheres brancas, héteros, cis, sem deficiência, então, que já estão mesmo sendo mulheres, né, que têm mais camadas de privilégio. Então, quando a gente fala da interseccionalidade, é a importância da gente considerar que existem pessoas dentro desses grupos, né, que a gente trabalha, que têm mais camadas, né, digamos assim, de minorização, né, ou seja, que tem mais de um marcador identitário que acaba excluindo ou as minorizando dentro de empresas e na sociedade. E a gente já pensar em políticas, programas e ações com essa concepção, já faz com que estas ações, né, sejam de fato inclusivas desde o início, né? Porque aí quando você coloca, por exemplo, uma meta de mulheres na liderança com uma visão interseccional, você vai estar pensando também em submetas, por exemplo, né? Então, de mulheres negras, mulheres trans, mulheres com deficiência, etc, etc. Então, aqui dando um exemplo. Então, acho que a interseccionalidade, no meu ponto de vista, é um fator fundamental, né, para qualquer empresa que queira criar um programa e ações de diversidade e inclusão que sejam, de fato, inclusivas e sustentáveis. Sem sombra de dúvida. E muito legal quando você fala, né, da importância, né, da gente ter esse recorte. E dentro desses grupos, uma iniciativa que as empresas têm feito muito, né, de fato, são os grupos de afinidade, né, e essa junção, né, de visões e ações em prol daquele grupo. E aí, Paulo, essa pergunta eu queria te trazer também, né, de que forma você acha que a existência de grupos de afinidade ela é relevante, né, para o desenvolvimento dentro das empresas, né, o desenvolvimento desse tema, para, enfim, a construção e o engajamento das pessoas nesse tema dentro das empresas?
Legal. Bom, eu acho que a gente está falando aqui sobre tudo, né, sobre a promoção de ambientes abertos ao diálogo, né? Então, quando a gente fala de grupos de afinidade, a gente sabe que cada empresa acaba tendo aí uma compreensão, né, do que é um grupo de diversidade, o que é esperado dos membros. Mas o que eu trago no capítulo e o que eu gosto sempre de resgatar é para a gente justamente não subestimar esse poder, né, que a promoção do diálogo num espaço seguro tem para as pessoas que ali trabalham. Né? Então, a gente vê muitas vezes empresas no movimento, e até me lembro recentemente de um post que a própria Débora fez, provocando um pouquinho sobre a questão dos grupos de afinidade. A gente vê algumas vezes as empresas com uma expectativa muito alta no sentido de entregas, no sentido de grupos de trabalho, no sentido de tarefas que devem ser executadas pelo grupo de afinidade, sendo que a gente sabe que no dia a dia é muito complicado, né, um profissional que está ali alocado em outras funções, em outras áreas, conseguir aí, de repente, revisar uma política ou desenvolver aí um programa focado no desenvolvimento de pessoas de grupos minorizados. Então, é muito bom a gente tomar esse cuidado, né, de não ter essa expectativa alta, lembrar que a área de diversidade existe por um motivo, né? Então, é muito importante a gente defender aí, digamos que a profissionalização, né, da nossa área, para que a gente tenha, enfim, realmente pessoas ali focadas e responsáveis no tema, e o grupo de afinidade ser esse espaço em que sim, as pessoas podem compartilhar ali repertórios, situações que estão passando na vida pessoal, profissional, ou até mesmo, enfim, recentemente tive um convite num grupo de afinidade que era para debater uma cena de um filme que todo mundo está assistindo no momento. Então, tomar cuidado com aquele pensamento automático que às vezes olha para essas ações e pensa, não, isso aí é muito superficial, né? Isso é pequeno, isso não cabe no ambiente empresarial, porque isso, pelo contrário, né, é super poderoso para criar laços entre pessoas que têm aí coisas em comum, né, fortalecer o senso de pertencimento, fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade, né, para manifestar questões relacionadas à identidade, sexualidade. Então, resgatar um pouco desse espaço de diálogo, igual a gente está dialogando aqui agora, né? Olha quanta coisa bacana não surgiu a partir disso, né? Então, como que o grupo de afinidade pode ajudar nesses diálogos, nessas conversas, e ser um fórum ali de própria validação interna, né, para a gente verificar se as ações que a empresa está pensando está aderente aos colaboradores, enfim, se está representando, né, as pessoas que estão ali. Então, eu resgato um pouquinho disso no capítulo. Que maravilha, que maravilha. Eu acho que aqui a gente tem um convite, né, para ler esse livro, né? Não é que é fazendo um jabá do bem, né? Um jabá positivo. Não é porque a gente escreveu, mas assim, conhecendo cada um e cada uma que está aqui, a gente sabe, né, da qualidade que foi trazida. Então é realmente um conteúdo muito rico, né? E até agradecer aqui os comentários do Guilherme. Ele fala: é sempre bom ouvir eles e refletir a partir de tudo isso. Conhecimento nunca ocupa espaço, e realmente é isso, né? Acho que é o maior bem que nós adquirimos ao longo da vida, o maior patrimônio é o conhecimento, e a gente tem muita felicidade de poder compartilhar aqui também com todo o grupo. Bom, gente, o nosso tempo está quase chegando ao fim, tá? Mas a gente tem aqui ainda a Karina mandou uma pergunta que a gente vai fazer. O que eu vou pedir para vocês é que quem tiver ainda alguma pergunta, que mande e já coloque o seu e-mail depois, tá? Que aí, dependendo do tempo, se a gente não conseguir fazer, a gente manda aqui para os nossos painelistas, e sendo direcionado ou não, a gente depois compartilha e você vai ter a sua resposta a posteriori, tá bom? Mas, por favor, continue interagindo, está muito legal. Karina pergunta para o Jô: na sua opinião, para empresas que estão iniciando a caminhada de inclusão, como agir para mudar o pensamento atrasado de muitos colaboradores? Quais as ações que as empresas podem tomar para mudar isso?
E aí, para tudo, eu pego esse gancho. Como a gente está indo para o final, né, eu já queria que essa pergunta, eu acho que é uma pergunta muito importante e que, além de Jô, seria muito bom ouvir a opinião de todo mundo. Então, se vocês puderem, acho que todos vocês, Paulo, Débora, Pri e Jô, né? Esse é o tema da nossa conversa hoje, os desafios para a inclusão, né, de pessoas LGBTQIA+, dentro do mercado, dentro das empresas, né? Então, como que vocês acreditam que isso pode ser superado? Guilherme também pergunta aqui, ó, como vocês percebem a importância de empresas liderarem pelo exemplo, pautando respeito pela pauta de pessoas LGBTQI+, em toda a sua cadeia de valor. Então, essa visão também, né, de como esse tema e como a gente força, né, as empresas forçam a cadeia de valor a terem uma visão mais inclusiva, né, e a garantirem, né, os direitos da comunidade. Enfim, então, com essas duas perguntas aí que vêm para a gente, eu queria que cada um de vocês trouxessem suas visões e a gente vai partir para o encerramento, tá bom? Então, vamos começar com o Jô. Vamos lá, Salomão. Bom, agradecer então a pergunta da Karina. O que nós podemos fazer? Entender que cada pessoa vivencia a trajetória de uma maneira diferente. Todos nós somos compostos pelo meio que a gente está inserido. Então, é impossível achar que todo mundo sabe de tudo e que tem uma bala de prata para solucionar esse problema que é estrutural, nessa questão de olhar para a diversidade como uma coisa, um fato que é importante, que diversos somos todos. Mas eu gosto de começar pela questão histórico-cultural, como se fosse um letramento mesmo, de entender por que a gente fala sobre a questão de LGBT, o que acontece, o que aconteceu e o que acontece até hoje, para a gente ter que falar desse tema. O que aconteceu com as mulheres e com a população negra, com a população indígena do nosso país? O que aconteceu de fato para a gente precisar falar desses temas? Então, eu gosto muito de resgatar e depois trazer as condutas que nós precisamos ter no dia a dia para mudar certos vieses inconscientes, que nada mais são do que preconceitos criados ali no meio que a gente vive. Então, o que a gente faz para conseguir mudar isso? E aí, essa pergunta que a gente tem que fazer no nosso dia a dia e levar para as organizações. Qual é o próximo passo que a gente pode dar para ser de fato mais inclusivo? O que aconteceu que eu não quero que se repita no nosso dia a dia enquanto sociedade e organização? Maravilha, obrigado, Jô. Quem segue? Eu posso seguir? Maravilha, Débora. Bom, falou sobre pensamento atrasado, né, dos colaboradores, ações que a gente pode tomar para mudar isso. Bom, um grande aprendizado que eu tive, eu comecei minha carreira em diversidade e inclusão em 2014, então eu estou aí há quase 8 anos trabalhando o tema, e um grande aprendizado que eu tive foi que algo que é fundamental no tema é a educação das pessoas. Hoje a nossa sociedade muitas vezes deseduca para o tema, a gente não tem o tema inserido na educação formal, nem hoje está começando em especializações, em MBAs, em algumas faculdades, mas ainda é muito, não é muito profundo, né? E muitas vezes errado. Como o Pri falou, ainda há uma grande bagunça em conceitos e várias coisas, mas enfim. Então, assim, educação é fundamental. Então, hoje as empresas precisam ocupar esse lugar de educadores no tema, né, em relação à diversidade e inclusão, porque a gente não tem isso fora. E a nossa sociedade muitas vezes deseduca. Então, é importante falar desde o básico, né, o que é diversidade, o que é inclusão, por que a gente trabalha esse tema, por que as empresas trabalham esse tema, o que é privilégio, o que são os grupos minorizados, onde se encontram, né, a questão da meritocracia e de ações afirmativas, né, e de geração de igualdade de oportunidades, enfim, N coisas aí que estão dentro, né, desse nivelamento conceitual básico que é fundamental as empresas darem para as pessoas, porque muitas vezes a gente pensa, muitas vezes as pessoas têm atitudes, né, têm algum tipo de comportamento que não são inclusivas, mas porque elas não sabem,
né? Então, que entra muito nessa parte do inconsciente, do que a gente fala que são vieses e tudo mais. Agora, é muito importante também a empresa ter mecanismos não só de educação, mas também mecanismos de punição em relação ao tema. Tem coisas que, sim, é para a gente, né, trabalhar com educação, com acolhimento, né, com empatia, mas tem outras pessoas que a gente sabe que muitas vezes cometem algumas ações sabendo, né, já educadas e sabendo que aquilo não é não é inclusivo, não é respeitoso com qualquer outro colaborador. Então, eu acho que é importante, né, e é uma linha tênue muito difícil de se trabalhar, né, o que é para ser uma medida educativa, o que é para ser uma medida punitiva, mas é muito importante a empresa também ter uma linha de ética, ter um canal aberto para as pessoas, enfim, denunciarem, serem acolhidas, como a gente já conversou aqui anteriormente, né, sobre a questão de linha de ética e tudo mais. Então, eu acho que é muito por aí. Então, eu acho que é por meio da educação, né? E é por meio de você definir o que é tolerado e o que não é tolerado, né? Que lá no fim do dia é o que determina a cultura. Então, acho que é muito por aí. Legal, legal. Deixa eu aproveitar, teve até uma pessoa aqui, já como a gente está aqui fechando, mas ainda estamos nessa rodada, Lívia Brando mandou uma mensagem, mandou uma pergunta aqui, dizendo que faz parte do Comitê de Diversidade de sua empresa, tem dificuldade em tornar os eventos, palestras um pouco mais atrativos e tem interação com todos, porque a empresa tem uma origem, né, um olhar mais conservador. Então, ferramentas, ela pede ferramentas para conseguir uma melhor eficiência nessa comunicação. Então, enfim, mais um tema aqui. Paulo, Pri, se vocês que ainda vão falar puderem comentar também sobre isso, vai ser ótimo. Tá bom. Bom, vou seguir aqui, porque eu queria principalmente corroborar o que a Débora trouxe, né? Então, eu acho muito importante essa última fala dela, né? Eu acho que todo esse processo de educação, de sensibilização, ele é muito importante, mas a gente tem que lembrar dos direitos humanos, né, e que temos direitos aí garantidos para todas as pessoas. Então, claro que é muito importante esse processo de que as pessoas cada vez mais conheçam especificidades dos grupos minorizados, mas a gente tem sempre que lembrar que isso não é aí uma coisa mandatória, né, uma coisa que está relacionada à questão do respeito, né? O respeito vem em primeiro lugar, independentemente do seu nível de conhecimento aí sobre o tema. Então, é muito importante realmente a empresa ter bem claro, né, o que ela tolera, o que ela não tolera. Sobre esse processo, né, que a Débora trouxe também, da empresa constantemente promover aí treinamento, desenvolvimento sobre o tema, eu também concordo 100%, né, e até trago uma questão que cada vez mais estão questionando a eficácia de treinamentos que são muito pontuais, né? Então, às vezes a gente vê algumas empresas promovendo palestras, treinamentos que são pontuais, né? Então, falam ali do tema de uma forma assertiva, mas não tem uma continuidade na hora de falar isso durante o ano, de como que a gente insere o tema de diversidade em outras pautas, né? Tomar cuidado para não virar somente uma caixinha, como o Salomão falou, é muito importante estar sempre aí linkando, né, as diversas áreas da empresa. E fora que a gente tem outras possibilidades aí, como mentoria reversa, fazer diálogos nas datas comemorativas, né? Sim, é importante dizer que não pode ser somente nas datas comemorativas, mas não quer dizer que fazer diálogos e promover ações nessas datas não continue sendo super importante. E sobre o questionamento da colega, eu acho que essa questão da atratividade e da participação dos eventos em diversidade e inclusão é um desafio aí compartilhado, né? Pelo menos com os meus colegas de área, a gente tem a mesma percepção, e eu acho que vem até de um trabalho um pouco anterior, que é a gente disseminar essa ideia de que quando a gente fala de diversidade, inclusão, pertencimento, a gente está falando de todas as pessoas, né? Muitas vezes a gente acaba ouvindo, né, no dia a dia das empresas,
coisas como o grupo de diversidade, a galera da diversidade, mas quando a gente está falando de diversidade, a gente está sim falando sobre todas as pessoas. Então, a gente tem que ser estratégico nesse momento, né? Então, quando a gente está falando de, por exemplo, de equidade de gêneros, é muito importante trazer o homem para o debate, né, justamente para questões de masculinidades, masculinidade tóxica, a participação do homem. A mesma coisa quando a gente vai discutir, né, questões LGBTQIAP+, como que a gente traz aí uma questão, enfim, até que o PRI trabalha muitíssimo bem também, que é a questão das pessoas aliadas, né, a importância que tem as pessoas aliadas, e como que a gente, enfim, faz com que as pessoas também se sintam bem-vindas a essa discussão, né? Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem aí compartilhado para não ser somente um nicho, né? E ser realmente aí um propósito compartilhado de todas as pessoas. Então, fica aí um pouquinho das minhas sugestões, reflexões de como que a gente deixa o tema mais democrático nesse sentido, sem afastar as pessoas que a gente precisa mais do nosso lado, né, que são a maioria ali de quantidade, que a gente precisa desse apoio, sim, para as nossas ações aí ter mais velocidade e, enfim, mais efeitos positivos para as empresas e para a sociedade. Total, Paulo. E é uma coisa que aprendi ao longo desses últimos anos, trabalhando com esse tema, que diversidade e inclusão, no fim, é trabalhar a mudança de cultura organizacional, né? E é uma cultura que reproduz a cultura social, né? Que está aí cheia dos ismos e fobias, né? E fobias que a gente conhece muito bem, né? Então, infelizmente, acho que é desafiador, mas é o que você falou, né? Tem que agregar, né? Agregar. E Débora também deu uma dica super legal aqui, ó, de colocar esse tema em eventos, reuniões, que as pessoas que não têm afinidade estarão, né? Uma vez eu fui numa empresa, acho que uma empresa do ramo de química, e tinha lá o Safety First, né? Eles usam em inglês mesmo o tema, que é uma multinacional americana, então, segurança em primeiro lugar. Então, toda reunião tem essa fala, falando dos procedimentos de segurança que você tem que ter em caso de explosão, em caso disso aqui, porque não tem diversidade em primeiro lugar, né? Em todas as reuniões, eventos, uma fala, né, sobre a importância de incluir e respeitar as pessoas. Bom, Pri, está contigo aí o grande finale e a frase de efeito para fechar aqui nossa reflexão da noite. Obrigado, Salomão. Acho que vou ter que voltar, até tem duas perguntas, vários pontos, fiquei assim, navegando no que todas as pessoas falaram. Vamos ver se eu consigo ser assertiva. Eu acho que o que se faz em diversidade, equidade e inclusão, acho que a primeira dica é assim, vamos colocar equidade nessa equação, né? Se fala em D&I, tem que falar D-E-N-I, então D-E-I, diversidade, equidade e inclusão, porque nos faz esse trabalho sem pensar em equidade. Eu acho que uma coisa que eu tenho, enfim, já há tempo também conversado com Débora, isso, é o que a gente chama dessa diversidade perfumaria, né, ou a diversidade preguiçosa que a gente vê acontecendo aí em muitas empresas no Brasil. E eu vejo um fenômeno que é mais ou menos assim, de novo, né, vamos colocar fogo no parquinho. Às vezes as empresas querem só fazer para dizer que está fazendo, né? E assim, este assunto é o assunto-chave de mudança de paradigma. Este é o assunto que não dá para fingir que você está só fazendo. E aí eu não vou só dizer diversidade, mas eu vou falar de ESG, né? De toda essa centelha que envolve essa questão de governança e de sustentabilidade. Por quê? Porque uma coisa não está separada da outra. E aqui, muitos anos atrás, em São Francisco, eu tive a oportunidade de aprender que queerness, ou o que significa queer, está completamente ligado a questões não só sócio, mas também environmental, né, do meio ambiente. E aí, o que acontece? Quando a gente vê essa diversidade dessa forma um pouco preguiçosa, é aquela coisa assim, chama aí um trans para vir falar aqui. As pessoas falam bem assim, um trans, né? Primeiro, gente, dica, não se fala um trans, fala uma pessoa trans. Você não sabe se é um homem, uma mulher, uma pessoa não binária. Então, dica, chama um trans aí, não é legal. Não é de bom tom
usar aquele meme, né, que ficou famoso, mas de bom tom. E também, eu acho que essa coisa de chama uma pessoa preta, né, chama uma pessoa, enfim, qualquer pessoa de grupo minorizado. E aí acontece um processo que é o tokenizing, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, que é botar essa pessoa como token. Quer dizer, eu finjo que estou fazendo, boto ali uma figura central, digo que estou fazendo inclusão e realmente não faço o trabalho interno, né? Porque a gente está falando de uma mudança sistêmica, né? Uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura. Isso não vai acontecer com uma pessoa fazendo ali, e aí, o pior de tudo, sobrecarregam essa pessoa na empresa, como se ela tivesse todas as respostas sobre aquele tema, então pega a pessoa negra e fala, então, você vai falar de tudo, de racial, ou ainda pega a pessoa trans e coloca, você vai falar tudo de pessoas trans. E aí aconteceu um fenômeno, eu vou usar o Big Brother, que é o tema do momento. O Spartacus, que é um influencer, gravou um vídeo que eu achei muito bom, que ele falou o seguinte: não é porque você tem lugar de fala que você sabe o que você está falando. E a gente viu isso acontecendo no Big Brother. Então, há uma grande ruptura, né, quando as empresas pegam essa pessoa trans, essa pessoa preta, e colocam nela toda a responsabilidade de saber tudo sobre aquele tema, né? Então, a gente cria aí um grande hiato. E aí essa pessoa, às vezes, não tem, como a Débora falou, não tem capacitação em universidade para diversidade e inclusão, a gente não tem cursos de formação, as pessoas aprendem na internet, e a internet está cheia de coisa que não está correta, né? E aí não tem discernimento, e fica uma coisa um pouco complicada, porque aí é uma corrente de desinformação. E o pior, essa pessoa de grupo minorizado fica na empresa num lugar extremamente vulnerável. Ela tem que ser a voz da diversidade na empresa. Há essa expectativa, acho que foi você que falou, né, Salomão? Ou Paulo também, de que essa pessoa resolva tudo, ela já é voluntária. Então, assim, começar a sair desse lugar de fazer preguiça, fazer de forma preguiçosa, fazer de forma correta. Forma correta é ter investimento para isso, né? Primeiro, a liderança vai ter que disponibilizar um investimento para profissionais de qualidade, não é porque a pessoa é preta, ela vai saber tudo sobre racismo, não é qualquer pessoa trans que sabe falar sobre transgeneridade. E aí que está o viés, né? Então, eu acho que sair desta zona de conforto é a minha primeira dica para a gente fazer um trabalho responsável, um trabalho de mudança estrutural, e o que a gente tem visto? Coloca pessoas de grupos minorizados para dentro, fazendo esse trabalho, mas dura 3 meses, né? Sabe qual que é o custo do turnover? Né? Tem um custo altíssimo. Então, assim, dura 3, 4 meses. Então, este processo precisa ser melhor estruturado, olhado com responsabilidade. E dica para profissionais de diversidade e inclusão: gente, não é sobre fazer a fotinho com a bandeira, dizendo que fez, para mandar para o chefe mandar se é uma empresa multinacional, a ideia é mandar para fora e dizer que fez, né? E aí é o trabalho raso, e aí que a gente vai ter que mudar esse processo. Então, a minha dica é continuidade na gestão de diversidade e faça com discernimento. E, por favor, gente, duvidem do que vocês veem na internet. Nem tudo é verdade. Nem todo mundo que tem lugar de fala sabe o que está falando e vai ter que ter discernimento. Eu fiz um artigo esses dias sobre fake news que engloba justamente isso, né? Como eu sei o que é verdade? Parece que a verdade não existe, mas não existe. Esses dias eu vi uma pessoa que se apresentava assim no LinkedIn: homem cis trans não binário, né? Aí a gente fala, meu Deus, né? O que está acontecendo? Ou ainda teve uma pessoa que entrou no embate dizendo que primeiro era uma pessoa não binária, só para ver limite, né? A gente entender o que é limite, o que é verdade, o que não é. Uma pessoa não binária e, de repente, ela disse, era um homem, nasceu como um macho humano, né? A pessoa possui pênis, disse que era uma pessoa não binária, até aí tudo bem. Mas aí a pessoa falou que agora era um homem trans, porque se expressava de maneira masculina. Veja bem, um homem cis dizendo que é um homem trans. E tá tudo bem, porque ninguém questiona, ninguém tem conhecimento sobre isso, a pessoa diz que é homem trans, então tá valendo. Então, quer dizer, aonde estão os parâmetros? Gente, existe parâmetro, existe limite. É por isso que eu nomeei o meu projeto de Diversity Box, porque tem uma caixa, tem limite. Dá para abrir a caixa e dá para fechar a caixa. Então, nem tudo é possível. E eu acho que a dica é: procurem mais informação, não acreditem em qualquer coisa que vocês veem na internet, porque a coisa não tá fácil. Acho que é isso para fechar.
Gratidão a todos. Débora disse o caos, exatamente. Obrigado, gente. Prazer estar aqui. Nesse clima de caos, né, que o mundo está, mas de amor que nós estamos, a gente só quer, enfim, agradecer a todo mundo que estava aqui, uma enxurrada de amor, parabenizando, né, as falas, as visões, e todo esse trabalho, né, essa disseminação de conhecimento que cada me trouxe aqui para a gente, e que a gente possa, como o Pri falou, né, seguir aprendendo com as pessoas certas, com o conteúdo certo, né, e como eu falei lá no início, somos eternos aprendizes aqui dentro desse olhar. A Débora já fez o jabá aqui do curso do Diversity Box, super recomendo também, acho que é um trabalho muito consolidado, acho que vale a pena vocês acessarem, e não deixem de comprar o livro e de estar conosco também no lançamento do livro, e tanto online como presencial. O Luciano vai rememorar as datas aqui para a gente. Olha, gente, o indicador de sucesso dessa conversa é que ninguém foi embora, tá? Então, eu avalio isso como muito positivo, estou muito feliz aqui. Estamos todos muito cansados, mas, ao mesmo tempo, felizes com esse rico debate aqui. Então, mais uma vez, Pri, Paulo, Joseph, Débora, da Caissara, né? Apareceu hoje aqui. Então, a gente está... Muito obrigado a vocês pelo tempo, pelas visões, e espero ver vocês aí em breve. Pri, às vezes eu encontro nos aeroportos da vida, né? Espero em breve a gente se encontrar novamente, e o pessoal que está em São Paulo também, por favor, vamos nos ver, e essa roda que ela só aumente, né? Que a gente possa continuar reverberando amor e, ao mesmo tempo, conhecimento e informação para esse caos aí que o mundo vive. Gratidão, obrigado, Luciano, pela oportunidade. Imagina. Uma boa noite a vocês. Está contigo a palavra. Obrigado, Salomão. Gente, como fechar um evento desse? Me fala, porque o que a gente menos quer é fechar, né? A gente quer continuar aqui, se deixar a gente ficar a noite inteira aqui, né? Quanta reflexão, quanto aprendizado, gente. É maravilhoso, é um tema que é infinito, né? É incrível, né? Porque não é só uma teoria, é vida, enfim, é experiência. Então, é uma coisa que não tem fim. E eu fico assim muito, muito feliz, sabe, de ter tido essa missão, né, de poder reunir esses profissionais aqui maravilhosos, né, e a gente poder estar construindo juntos uma obra tão significativa, que eu tenho certeza vai virar um best-seller e é muito necessária. Então, realmente, assim, eu quero agradecer a Eliane novamente pela interpretação de Libras. Muito obrigado, Eliane. É super fundamental. Quero agradecer os painelistas, né? Débora, Paulo, Joseph, Pri, Salomão com a mediação. Muitíssimo obrigado. E convidá-los, né, e também agradecer Talento Incluir novamente, né, por ter proporcionado a presença da Eliane como intérprete de Libras, e o Hub RH+, também, né, por divulgar aí o nosso trabalho, o nosso evento, perdão. Quero também reforçar aqui, gente, novamente, os links, né? Então, assim, olha, quem quiser participar do dia 31 de março, que é na quinta-feira, 31 de março, às 19 horas, participar do lançamento online, que aí é muito legal, porque você vai poder conhecer todos os coautores estarão lá, né? E cada coautor ele vai poder estar falando um pouquinho do seu capítulo. Aqui, olha só, se hoje aqui esse evento foi maravilhoso, que a gente está aqui com 5 coautores, né? 6 comigo, né? Embora eu não falei do tema conteúdo, imagina 44, né? O que vai ser isso? Então, assim, não quero nem ver, vai ser, ou melhor, quero sim. Então, vai ser maravilhoso, né? Quem quiser também já adquirir o livro, está aqui também o link de pré-venda, tá? É só entrar lá, já está à venda, né? E também já também no dia
12 de maio, lembrando, né, dia 31 é o lançamento virtual, e 12 de maio é o lançamento presencial, também uma quinta-feira, já reserva na agenda, a gente quer todo mundo no presencial. A gente está carente, né, gente? Depois de 2 anos todo mundo no virtual, olha só como é brindar com um livro e todo mundo vai poder autografar, tal, tudo mais, com os protocolos de segurança, vai ser maravilhoso, né? E essas rodas de conversa, pessoal, só para finalizar, nós estamos, é um momento que a gente entendeu que seria muito importante a gente apresentar para vocês os coautores, né, o conteúdo, mais do que falar um nome, a gente trazer o conteúdo desses coautores. Então, como estratégia, a gente está trazendo essas rodas de conversas semanais. Já falamos sobre gênero, já falamos sobre pessoas com deficiência, né? Hoje estamos falando sobre a questão pessoas LGBTQIP+, e no dia 7 de abril, tá, nós teremos também outros coautores, a gente vai ter Leila Luz, Luane Faustino, Diego Castro, Patrícia Santos, né, para a Melissa Casimiro também, para falar sobre a questão da raça e etnia, né? Então, aqui, ó, o evento já está aberto, então não percam a oportunidade, se inscrevam lá no evento, dia 7 de abril, 20 horas, a gente está aqui com mais coautores para trazer mais inclusão aqui para a diversidade, equidade e inclusão para vocês, tá bom? Não vou me alongar, né? E então quero novamente agradecer cada um aqui presente. Espero que vocês tenham gostado, tenho certeza. E é isso, gente. Vem com a gente, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada, Tchau. gente.